O catolicismo é de longe a religião mais polêmica que há e a que mais dá o que falar por aí, seja para o bem ou para o mal. E é normal na vida de todo cristão de verdade receber ataques, perseguições e calúnias. O próprio Jesus falava: bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Mas eu percebi uma coisa: dentre todas as religiões, o catolicismo é mais atacada que o normal, mais atacada que evangélicos, mormons e por aí vai. E normalmente, o comum dos cristãos é receberem ataques das pessoas do mundo, das pessoas corrompidas pelos próprios pecados. Mas para um católico, então, ele praticamente recebe ataque dos dois lados, seja do mundão ou até mesmo das próprias pessoas que se dizem cristões. E por quê? Como youtuber cristão, eu já vi muita coisa. Seja gente falando que Nossa Senhora não existe, que católicos adoram outros deuses, que católicos adoram Maria, que eles adoram imagens, que só há um intercessor, que católicos oram para santos, que Maria não é santa e isso e aquilo. E eu percebi que, na verdade, o principal motivo da Igreja Católica ser tão odiada é pelo simples fato de falta de conhecimento. É exatamente isso. O motivo das pessoas falarem tão mal da Igreja Católica é simplesmente por não conhecerem ela corretamente. E eu percebi isso pelas próprias pessoas que falavam isso. Eu vi que alguns não foram na maldade, mas simplesmente por não conhecerem nada sobre o catolicismo de fato. Não entenderem o que falavam ou por que falavam. Eu percebi isso por causa de algumas pessoas e mentiras. Foi criada e espalhada uma visão totalmente errônea e equivocada sobre o catolicismo, onde as pessoas simplesmente repetem o que ouviram de outras pessoas que repetem o que ouviram de outras pessoas, sem nem sequer se questionarem de fato ou querer saber se é verdade ou o famoso porquê. Enfim, nesse vídeo eu quero esclarecer literalmente tudo. Sabe aquelas coisas que eu falei no início do vídeo, das quais acusam os católicos? Pois é, eu vou responder, esclarecer e mostrar tudo, usando a própria Bíblia e provar que tudo isso é uma visão completamente enganosa e errada sobre o catolicismo e que estão te manipulando e te alienando. Por que não começar do começo, não é mesmo? Bom, de onde veio a Igreja Católica? Como ela surgiu? A Igreja Católica foi a igreja fundada pelo próprio Jesus. Foi a igreja primitiva, a primeira igreja a seguir os ensinamentos de Cristo, ou seja, ela é a mais antiga, a igreja de 2000 anos, sendo uma das religiões mais antigas do mundo, perdendo apenas para o hinduísmo. Até tinha outras religiões antes, mas não existem mais hoje, foram extintas. Mas o catolicismo e o hinduísmo, apesar de antigas, existem até hoje, onde Jesus, quando viajava com seus discípulos para Cesareia de Filipe, encarregou Pedro, dentre os 12, a dar início no que seria a igreja primitiva, a igreja de Cristo. E a passagem que fala isso está em Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 20. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai, que estás no céu. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, inferno, não poderão vencê-la. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Conhecendo praticamente o começo do nascimento da Igreja Católica Apostólica e sendo o discípulo Pedro, um dos 12 apóstolos, o primeiro Papa a existir, e tendo Jesus confiado a ele a missão de dar continuidade à Igreja deixada por Cristo, após sua crucificação e morte. E os apóstolos sendo encarregados a espalharem o Evangelho e as boas novas por todo o mundo, mediante a força do Espírito Santo, que atuava neles, onde podemos ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 13. E bom, daí pra frente já é questão histórica.
Maria. Esse é de longe o nome mais controverso e atacado quando o assunto é catolicismo, tendo muitas pessoas praticamente odiando a mãe de Jesus, o que não faz sentido nenhum. Vocês desprezam a mãe do próprio Salvador, o que sinceramente é hipocrisia. Bom, para começar, sim, Maria é santa. Sim, Maria é imaculada. Sim, Maria tem a virgindade perpétua. E sim, Maria tem poder de interceder por nós. As pessoas enchem a boca para falar que os católicos adoram Maria e colocam ela no lugar de Deus, sendo que não, nem mesmo a própria Maria se considera acima de Deus, nem nada do tipo, como está escrito em Lucas, capítulo 1, versículo 38, onde Maria fala: "Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra." Então o anjo a deixou. O próprio arcanjo Gabriel, quando foi anunciar a Maria que ela daria à luz ao Messias, o Salvador do mundo, a própria Maria o responde: "Eis aqui a serva do Senhor, serva, faça-se em mim segundo a vossa palavra." Então não, nenhum católico considera Maria uma deusa ou algo acima de Deus. Maria é mãe do verbo que se fez carne, o verbo encarnado. Maria não é mãe ou dona da divindade de Jesus e de Deus Pai. Não, negativo. Maria é mãe da humanidade de Deus, por meio de Jesus. Maria não é adorada por nós católicos. Maria é amada e respeitada, o que nos leva a outro ponto, a santidade de Maria. Bom, falar que Maria não é santa e que não é, porque não fala na Bíblia, é praticamente um negacionismo, uma interpretação muito errada, onde o próprio arcanjo Gabriel, como eu havia mencionado anteriormente, a cumprimenta da seguinte maneira: entrando, o anjo disse-lhe: "Ave cheia de graça, o Senhor é contigo", em Lucas, capítulo 1, versículo 28, dando-a um título que nenhuma outra pessoa da Bíblia recebeu: cheia de graça, ave cheia de graça. E tem gente que vai falar: "Ah, mas a Bíblia não fala que ela é santa." Na verdade é perceptível, e a Bíblia mostra sim, mas não deixa claro. Não é como se fosse um versículo: "Maria é santa", tantantan, capítulo 2, versículo 7, não. Mas é só pegar pelos próprios personagens bíblicos. Davi pecou, Moisés pecou, Salomão pecou, Pedro pecou, Jonas pecou, Maria. Pois é, não tem, ela não pecou. Em momento nenhum Maria pecou. Mas o que evidencia mais isso é simplesmente o fato que Deus a escolheu, dentre todos os humanos da Terra, para ser a mãe do Verbo encarnado, para cuidar e acolher a humanidade de Deus. Ele poderia ter escolhido qualquer um. Na verdade, ele poderia simplesmente ter existido, sem precisar nascer, crescer e até virar adulto. E se Deus, que não tem mancha nenhuma de pecado sequer, o homem mais puro que existiu, você acha mesmo que ele nasceria de qualquer pessoa? Não, é óbvio que não. Ele não só precisaria nascer de uma virgem, mas ele precisaria nascer de uma santa, igualmente sem mancha de pecado. E Deus a escolheu dentre todas, desde o início. E quando eu falo desde o início, é desde o Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Adão e Eva pecam, e Deus fala: "Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Onde a descendência da mulher representa Maria, juntamente a Jesus, contra a descendência do mal, a do pecado, do demônio, sendo a ferida na cabeça simbolizando a vitória sobre o demônio e sobre o pecado, cometido por Adão e Eva por meio de Cristo Jesus e seu sacrifício, e a ferida no calcanhar simbolizando a dor temporária de Jesus na cruz, onde uma ferida na cabeça causa muito mais dano do que uma ferida no calcanhar. Por uma mulher o pecado entrou no mundo, e por uma mulher o pecado saiu do mundo. Hebreus capítulo 2, versículo 14. "Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e de sangue, ele também participou dessa mesma condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tinha o poder sobre a morte, isto é, o diabo." Maria derrotou o diabo, juntamente a Jesus, lhe ferindo a cabeça, e por isso o demônio odeia tanto Maria, e manipula seres humanos a atacarem Maria e a caluniarem. E isso explica o ódio tão grande a Maria. Esse ódio provém do demônio e de espíritos malignos. Mesmo Maria tendo sido uma humana, como nós, o demônio nunca conseguiu tentá-la. Ele nunca conseguiu fazê-la pecar. Até porque, se ela pecasse ou tivesse pecado, basicamente acabaria com os planos de Deus para a salvação do mundo por meio de Cristo. E mesmo o diabo fazendo de tudo para impedir isso, ele não conseguiu. É igual quando Jesus foi tentado no deserto. O demônio queria fazer de tudo para impedir os planos de Deus. E da mesma maneira que ele perdeu no deserto, ele também perdeu com Maria. E por isso, o ódio tão grande. E existem outras passagens no próprio Antigo Testamento que mostram claramente que Deus escolheu Maria desde o início e que projetavam o retrato de Maria. A Mariologia do Antigo Testamento é uma Mariologia velada, profética, e tudo nela aponta sempre para o seu filho, o Messias, o enviado de Deus, o libertador do povo escolhido e de todos os povos, como em Êxodo 3, ao se referirem à Arca da Aliança, projetando o retrato de Maria como a portadora da lei de Deus. E em Gênesis, capítulo 6, versículo 9, com a Arca de Noé como portadora da esperança e da salvação. A sarça ardente, em Êxodo capítulo 3, versículo 4, de onde Deus fala e onde se encontra a terra santa, ao tabernáculo do Altíssimo. Êxodo capítulo 40, versículo 36 ao 38, ou seja, a morada de Deus, o templo de Deus.
1 Reis capítulo 5, como espaço sagrado, onde se oferece sacrifícios ao Senhor, filha de Sião. 2 Samuel capítulo 5, versículo 7 e Salmo 132, versículo 3, ou seja, na fortaleza do Senhor, onde ele derrama a vida e a bênção para sempre. E também nas profecias, como na profecia de Isaías e de Miqueias. Na profecia de Isaías, o retrato de Maria é de uma virgem que concebe à luz a um filho, cujo nome profético é Emanuel. Traduz que ele é Deus conosco, isto é, o Messias, que assume a natureza humana e a reveste com sua natureza divina no seio de sua virgem mãe. Vejamos, o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamará Deus conosco. Isaías capítulo 7, versículo 14, e ainda acrescenta, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, a soberania repousa sobre os seus ombros, e ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Na profecia de Miqueias, o retrato de Maria tem o mesmo significado da profecia de Isaías, o da Virgem Mãe do Messias, que traz a esperança da unidade para todos os filhos de Deus. Miqueias capítulo 5, versículo 1 ao 2. Mas tu, Belém Efrata, tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado a governar Israel. Suas origens remontam aos tempos antigos, aos dias do longínquo passado. Por isso, Deus os deixará até o tempo em que der à luz aquela que há de dar à luz. Então o resto de seus irmãos voltará para junto dos filhos de Israel. Bom, como eu acabei de mostrar, ninguém nunca colocou Maria acima de Deus ou a considerou ela uma deusa. Não, na verdade, isso não passa de uma mentira. Exato, uma mentira. Da mesma maneira que Jesus é como nosso Pai Celestial, Maria é praticamente a nossa mãe, o que chega a ser irônico, as pessoas quererem falar do filho enquanto rejeitam e negam a mãe do filho, quando o próprio Jesus nos dá Maria como mãe, antes de morrer na cruz, em João capítulo 19, versículo 26 ao 28. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que seu discípulo, a quem ele amava, estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse a seu discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. A intercessão. As pessoas gostam muito de falar disso quando é pra atacar os católicos, dizendo que só há um intercessor, só Deus pode ouvir oração, não tem intercessão na Bíblia. E eu sinto muito em te dizer isso. Se você fala isso, você não sabe o que é intercessão, e eu vou te explicar. As pessoas gostam de falar que Maria não pode interceder por nós, sendo que o primeiro milagre de Jesus aqui na Terra foi pela intercessão de Maria. O milagre das bodas de Canaã, onde Jesus transforma água em vinho no casamento, em João capítulo 2, versículo 1 ao 11. E as pessoas enchem a boca para falar que o milagre vem de Deus. E realmente, Deus é que provê o milagre, Deus que faz o milagre acontecer, Ele que transformou água em vinho no casamento, não Maria. Mas ninguém leva em conta que foi Maria que pediu a Jesus para que ele provesse o vinho. Foi Maria que pediu o milagre a seu filho, em favor dos noivos. João capítulo 2, versículo 3 ao 5. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. O próprio Jesus fala: Ainda não é chegada a minha hora. E mesmo assim, ele fez o milagre. Por quê? Porque sua mãe pediu, e Jesus, como bom filho, obedeceu a sua mãe. E isso é um exemplo para nós cristãos, tanto que honrar pai e mãe é um dos 10 mandamentos. E Jesus honrava sua mãe aqui na terra, mesmo sendo o verbo encarnado, mesmo com sua divindade, sempre se manteve obediente à sua mãe. Então, como eu falei, a própria Bíblia mostra que o primeiro milagre de Jesus foi por intercessão de Maria. Maria intercedeu pelos noivos, inclusive nos mostrando como funciona uma intercessão. E claro, isso não tira mérito nenhum de Jesus. Ele que fez o milagre. A glória e o poder divino vem dele, mas isso também não tira o mérito de Maria e a participação dela no milagre, sendo que a própria Maria fala: Fazei tudo o que ele vos disser. Maria nunca quis ocupar o lugar do seu filho, pelo contrário, ela justamente quer que sejamos obedientes a ele, e fazendo tudo o que ele nos disser, fazei tudo o que ele vos disser. E assim se realizou o primeiro milagre de Jesus. E outra passagem bíblica que fala sobre a intercessão é em Jeremias capítulo 15, versículo 1, que diz: Ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por este povo, eu não lhes mostraria favor. Expulse-os da minha presença, que saiam. Então a gente pode ver que sim, Maria e os santos podem interceder por nós. Porque, veja bem, nos acontecimentos do livro de Jeremias, Moisés e Samuel já estavam fisicamente mortos. Então, se Moisés e Samuel podem estar diante do Senhor, intercedendo pelo povo, mostra que sim, eles têm a possibilidade de fazerem isso. E mostra que eles podem, sim, estar mortos aqui na terra, mas estão vivos no céu. O que praticamente confirma que Maria está viva, os santos estão vivos e eles podem sim interceder por nós. Eles estão vivos no céu, junto a Jesus. E eu vou contar uma história para que fique bem mais fácil de entender sobre como funciona uma intercessão.
Bom, imagine que eu trabalho em uma empresa grande e você esteja desempregado e procurando um emprego e de repente surge uma vaga na empresa da qual eu trabalho e você queira muito entrar. Claro, você teria que entregar o seu currículo para só aí talvez você conseguir uma vaga. E sim, você poderia ir lá sozinho na empresa, ir ao chefe e entregar o seu currículo diretamente para ele. Mas quantos outros já não fazem isso? A chance de você não ser contratado é boa. Mas você me conhece e eu trabalho nessa empresa. Sim, seria muito mais fácil você ir lá sozinho, pelas suas próprias forças e pedisse para ser contratado e deixasse o seu currículo lá. Mas pensa comigo, não seria muito melhor você entregar o seu currículo para mim, por exemplo, que trabalho dentro da empresa e tenho um contato direto com o chefe, e eu vou lá, entrego o seu currículo pessoalmente ao chefe e peço para ele te contratar. E eu te recomendo a ele. Essa pessoa aqui é da hora, essa pessoa aqui é muito boa. Percebe que na segunda opção, a chance de você ser contratado e entrar na empresa é muito maior do que seria se você tivesse feito tudo sozinho, sem nenhuma ajuda. Não fui eu que te contratei. Não fui eu que dei a canetada final. Foi o chefe que te contratou. Você entrou por causa dele, mas com a minha ajuda, entende? Eu intermediei pra você. Eu fui seu intermediador na nossa história. Eu te ajudei a conseguir alcançar o chefe e a entrar na empresa. E isso não tira o mérito do chefe, claro, mas também não tira o meu mérito de quem te ajudou a entrar na empresa, entende? Bom, isso é uma intercessão. Assim que funciona uma intercessão. Considere a empresa o céu, o chefe, Deus, um funcionário que te ajudou, Maria, e você, a pessoa querendo entregar o seu pedido ao chefe e a entrar na empresa. Claro que você poderia muito bem ter ido lá, direto no chefe, ter feito tudo sozinho e ter falado diretamente com Deus, mas percebe que com a ajuda de Maria, a chance de você alcançar as suas graças e os seus milagres são muito maiores. Não significa que você não vá pedir diretamente para Deus, mas você vai pedir para Deus, diretamente para Ele, e vai pedir a ajuda de Maria, seja na sua oração ou para levar o seu pedido a Deus. Uma intercessão é basicamente você orar por outra pessoa, orar em favor dela. Da mesma maneira que você ora pela sua mãe e pelos seus amigos, ou quando você pede para alguém orar por você, é a mesma coisa. Quando falamos Ave Maria, rogai por nós, é a mesma coisa de falar Mãe, ore por mim. É literalmente isso, e você já sabe muito bem que não existe oração mais forte e mais poderosa do que oração de mãe. Então você imagine, se nós, aqui na Terra, que somos mortais e somos pecadores, se nós pecadores conseguimos interceder por oração uns pelos outros, se nossas orações já têm poder, imagine a oração de Maria, que é santa e que está nos céus ao lado de seu filho Jesus. Se nossa oração e intercessão tem poder, imagine a dela. Sobre os santos, bem, muitas pessoas por aí afirmam que santo só é Deus. Católicos adoram santos, santos não existe, católico ora para santo e por aí vai. Sendo que o próprio Deus fala em Levítico, capítulo 11, versículo 44. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. E em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 ao 16. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. O próprio Deus fala para nós sermos santos. E existiram pessoas no mundo que conseguiram alcançar tal feito. Mas como o mundo reage? Atacando eles. Veja bem, sejam santos, porque eu sou santo. Deus fala sejam santos. Não é tente ser santo, é sejam santos. Isso é uma ordem. Ser santo é nossa obrigação, é nosso objetivo em vida como seguidores de Cristo. Não é para tentar ser santo, não, é para sermos santos. E tiveram pessoas que conseguiram isso. Mas tem gente aí que simplesmente não aceita. Claro que ninguém é santo como Deus, não. Deus não tinha mancha nenhuma de pecado, nenhuma. Por isso, nasceu de uma santa virgem. Diferente de nós, que somos todos marcados pela mancha do pecado original, deixado por Adão e Eva. Então sim, ninguém é santo como Deus foi. Mas ser santo é uma busca e uma escolha diária. A escolha de se santificar a cada dia, a escolha de resistir às tentações todos os dias, a escolha de buscarmos nos purificarmos a cada dia. Não sei se você sabe, mas não entra pecado no céu. Não entra pecado no reino de Deus. Então para entrarmos no céu, precisamos estar em estado de graça e santidade. Ou seja, a gente precisa ser santo para entrar no céu. Se você tiver um pecadinho que seja, se você tiver um pecado só, você não entra no céu. E por isso, Deus criou o purgatório, inclusive, para nos purificarmos e podermos entrar no reino de Deus. Então se você é evangélico, por exemplo, ou não acredita em purgatório, acredita na crença de ou é céu ou é inferno, se você tiver um pecadinho que seja, você não vai entrar no céu. É simples assim, você desce direto seguindo essa lógica. Então entende porque todos nós precisamos ser santos, e é justamente por isso que Deus nos prova tanto, nos manda problemas, tribulações, provações. Tudo isso é para nos santificar e nos preparar para o reino de Deus. Só entra santo no céu. Essa é a verdade, que incomoda muita gente, inclusive. E ninguém aqui é santo. E justamente por isso que temos que buscar nos tornarmos santos enquanto estamos vivos.
Ninguém adora santos. Isso é basicamente uma mentira das pessoas, ou por desonestidade, ou simplesmente por não conhecerem um catolicismo de fato. Basta ir numa missa só, uma missa sequer, e você já veria isso. Ninguém considera os santos deuses, ou figuras a serem adoradas, ou pessoas acima de Jesus. Não, negativo. Os santos são pessoas assim como nós, mas os santos são exemplos de como ser um verdadeiro cristão, exemplos de como é viver a vontade e o propósito de Deus, exemplos de fé, exemplos do que é confiar e seguir Jesus Cristo de fato. Os santos são inspirações para nós como cristãos, eles nos dão um exemplo a ser seguido, assim como Jesus nos deu. Basta ver a história de qualquer santo, qualquer um. São Francisco de Assis era filho de uma família muito rica, de um pai poderoso. São Francisco era herdeiro, ele tinha tudo, mas ele abandonou e renunciou tudo, toda a riqueza, todo o dinheiro, toda a herança, ele deixou tudo para seguir Jesus e viveu uma vida humilde, uma vida de pobreza, ao lado de pobres e na simplicidade, e a fazer a vontade de Deus. E mesmo quando foi perseguido pelo próprio pai por dias, mesmo quando foi acusado de roubo, mesmo com tudo, em momento nenhum ele negou Jesus, em momento nenhum ele deixou de seguir Jesus, e em momento nenhum ele desanimou do caminho que ele estava seguindo, ou se arrependeu da sua escolha. Não, Santa Luísa preferiu ter os olhos arrancados por homens do que negar sua fé em Jesus. Mesmo com homens arrancando seus olhos, em momento nenhum ela negou Deus ou deixou de ter fé nele. São Tarcísio, uma criança de 12 anos, foi espancado e apedrejado até a morte por defender e proteger a Eucaristia, e em momento nenhum ele deixou de guardar e proteger Jesus Eucarístico, mesmo com todo o seu sofrimento e dor. Santa Ágata foi condenada, foi despida, arrancaram suas roupas, foi amarrada e arrastada sobre cacos de vidro e de vaso e sobre brasas acesas, e depois lhe arrancaram os seios lentamente com ferros cortantes. Você não consegue nem imaginar sequer tamanha dor, né? E tudo isso por causa da sua fé em Jesus. E mesmo depois de tudo isso que ela passou, ela não negou Jesus em momento nenhum e continuou tendo fé e confiando nele. Isso é ser santo, e algo que poucas pessoas conseguiram e vão conseguir ser. Os santos são amados e respeitados, não adorados. Chega até a ser um insulto pessoas terem passado por tamanhas dores e terem aguentado tudo isso por causa de Jesus, pra chegar hoje em dia e vir alguém que não sabe de nada e nunca deve ter feito metade disso pra Deus, virar e falar: não existe santo, só um intercessor e mediador, santo só Deus, e desprezarem os santos. Chega até a ser ridículo e desrespeitoso com a vida dessas pessoas que deram tudo pra igreja e a palavra de Deus chegar até onde chegou hoje. Tudo isso por amor a Deus. Então desprezar e rejeitar os santos, e tem gente que ainda os odeia, chega a ser baixo, porque normalmente as pessoas que fazem isso e os atacam não fazem nada por Deus, nada, ou quase nada, ainda mais comparado ao que eles fizeram. E eu nem estou me referindo a culto ou a missa, blá blá blá, até porque isso é o mínimo que você, como cristão, deveria fazer, é o mínimo. Então não vem falar que você faz algo pra Deus porque você vai pra missa ou pro culto uma vez por semana. Não, isso é o mínimo, é sua obrigação. Não vem falar que você entrega a sua vida pra Deus, que você faz obras pra Deus só porque você vai pra missa ou pro culto uma vez por semana. Então querer diminuir a pessoa dos santos chega a ser orgulho da parte de quem faz isso. E uma passagem da própria Bíblia que mostra e confirma a canonicidade dos santos é em Salmos, capítulo 16, versículo 10, que diz: porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirá que o teu santo sofra decomposição, o que basicamente é confirmado com os corpos incorruptos dos santos. Exemplos: Santa Bernadette de Lourdes, faleceu em 1879 e permaneceu com um corpo incorrupto até hoje, mesmo anos depois e até séculos depois da sua morte. São Padre Pio, 1968, Beato Carlo Acutis, 2006, Santa Catarina de Laboré, 1876, entre muitos e muitos outros corpos que permaneceram intactos de forma natural, o que fala sério. Tem corpo do século XIX, o natural seria ter sobrado apenas ossos, o que é claramente um milagre. E bom, agora que eu te mostrei a canonicidade dos santos, e sobre orar para santos? Na verdade, a resposta é até meio óbvia: ninguém ora para santos. O foco principal de toda oração é Deus. As pessoas pedem intercessão para os santos, o que é totalmente diferente, e eu já expliquei o que é intercessão aqui, e como funciona a intercessão. É isso, é simples. O milagre não vem dos santos, nunca foi, e todo mundo sabe disso. O milagre vem de Deus. Então falar que os católicos adoram santos é de uma mentira e desonestidade muito grande. É uma visão totalmente errada e mentirosa sendo espalhada por aí pelas pessoas. De todas, creio que essa é a que o pessoal mais gosta de usar pra atacar a Igreja Católica. Ai, é o Êxodo 24, não sei o que, Êxodo 24. Toma aqui teu Êxodo 24. Enfim, piadas à parte, primeiramente, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e entender de onde surgiu as imagens e status da Igreja Católica e quando começou. Bom, vocês devem lembrar que no início do vídeo eu falei sobre o nascimento da Igreja Católica e como foi o início dela, por meio de Jesus e seus discípulos. E pois é, a Igreja Católica, sendo a igreja primitiva, a igreja de 2000 anos, ela passou por muitas e muitas partes diferentes da história.
Então precisamos analisar o contexto da época em que surgiram as imagens cristãs, onde as primeiras começaram a surgir no início do século II, ou seja, a partir de 101 depois de Cristo, em sarcófagos romanos. E a Igreja Católica só permitiu o uso das imagens oficialmente em 451 depois de Cristo, ou seja, no século V, 3 séculos depois do surgimento das imagens. Então por que a Igreja Católica permitiu o uso das imagens? Já que tem o tal Êxodo 24 aí, né, que todo mundo ficou falando. Bem, o contexto da época em que começaram a construir e a instituir as imagens da Igreja Católica foi uma época em que quase toda a população era analfabeta e não tinha acesso às Sagradas Escrituras. Não era igual hoje em dia, que você tem a sua bibliazinha e tá tudo junto, organizadinho, separadinho, e é só abrir e ler, ou procurar a passagem que você quer. Não, naquela época quase ninguém tinha acesso às Sagradas Escrituras, até porque elas ficavam em pergaminhos separados, ou seja, tinha um pergaminho para Êxodo, tinha um pergaminho para Samuel, tinha um pergaminho para o livro de Mateus, um pergaminho para o Levítico, e por aí vai, com a Bíblia inteira, o que já torna muito difícil, porque para copiar a Bíblia demorava cerca de 750 dias, ou seja, 2 anos e 20 dias só para conseguir copiar a Bíblia, o que já torna tudo muito difícil e inacessível. Então junta isso com o fato de que quase toda a população era analfabeta e não sabia ler e nem escrever, tornava quase impossível espalhar o evangelho. Então eles começaram a usar imagens como uma forma de contornar esse problema e mostrar e exemplificar quem são as figuras retratadas, como uma forma educativa mesmo, sabe? A fim de ensinar os fiéis que queriam conhecer mais do cristianismo e para converter os pecadores mais incrédulos. Um exemplo, este é Jesus, esta é Maria, este é São José, e por aí vai. As imagens, desde o seu princípio, nunca foram feitas como objetos de adoração, mas como um lembrete. Este é Jesus. Aqui está Jesus, crucificado. Jesus está aqui. Maria está aqui. Então por que as imagens estão presentes até hoje nas igrejas? Já que hoje em dia tem a Bíblia e o ensino é acessível a todo mundo. Simples, a tradição. A Igreja Católica, ela segue uma tradição desde a sua criação. Desde a sua criação, a missa é celebrada da exata mesma maneira até hoje, mesmo 2000 anos depois, e ninguém pode mudar a tradição, até porque ela foi deixada pelo próprio Jesus. Então desde 2000 anos atrás, a Igreja Católica segue a mesma tradição. O que, tendo em vista o contexto da época, meio que as imagens acabaram fazendo parte da tradição da igreja, mas como lembrete e a fins educativos. Aqui estás Maria, Maria está aqui. Então meio que desde a chegada e a instituição das imagens, elas meio que vieram e ficaram, e estão presentes até os dias de hoje. Então falar que os católicos adoram imagens é falta de conhecimento e ignorância pura, porque basta ir uma missa só, uma missa sequer, e você já veria que não é assim, e que isso é uma visão totalmente errada, espalhada pelo pessoal de fora, para justamente denegrir a igreja. Ah, porque a minha igreja é que acerta, a minha igreja é a verdadeira, a minha igreja é a que possui a verdade. Mas enfim, sobre o tal Êxodo 24 aí, sinceramente, você querer comparar isso aqui e isso com isso bem daqui, é heresia, você tá sendo herege. Êxodo 20 se refere ao ser humano querer criar o seu próprio Deus, com D minúsculo, tá? Fazer estátuas e se prostrar perante elas, adorá-las como Deus e fazer sacrifícios àquela estátua, igual o rei Jeroboão fez em 1º Reis, por exemplo, quando ele criou 2 bezerros de ouro e os tomou como Deus, considerando os bezerros que ele mesmo fez como Deus, e ainda fazendo o povo de Israel adorar os bezerros. Ou até mesmo como os pagãos do Antigo Testamento e seus deuses, entre aspas, né? Baal, Camus, Astarote, os quais além de adorá-los, tiravam a vida de outros seres humanos e até crianças ou bebês em sacrifício a falsos deuses, cometendo pecados abomináveis. E é isto que Êxodo 20 se refere. Falsos deuses. O ser humano que cria o seu próprio Deus. Aquele que adora uma estátua como algo divino. E como eu literalmente mostrei o vídeo inteiro, nenhum católico considera Maria ou os santos deuses. Ninguém considera eles figuras acima de Deus, ou objetos a serem adorados, não. Até porque se fosse seguir essa lógica aí, Moisés teria pecado. Até porque em Números, capítulo 21, versículo 8 a 10, Moisés faz uma serpente de bronze a pedido do próprio Deus, onde todo aquele que fosse picado e olhasse para a serpente seria curado. Significa que foi a serpente de bronze que Moisés fez com as próprias mãos, que curou o povo. Não, ou que foi Moisés que curou o povo, não. Foi Deus que curou, por meio da fé de quem olhasse para a serpente e cresce que seria curado. Percebe que o problema não é a Igreja Católica ter uma imagem, e sim a forma como ela é usada, mas ninguém adora ou se prostra a figuras ou imagens como se fossem deuses, não, negativo. A própria Maria, em suas aparições como Nossa Senhora, foi quem mais lutou contra o pecado da idolatria, como a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, por exemplo, em 1531, onde ela combateu o povo azteca, no México, contra a idolatria, porque os aztecas estavam em uma época em que eles acreditavam em falsos deuses, e até mesmo construindo templos e tirando a vida de crianças em sacrifício. Então a própria Nossa Senhora, que as pessoas acusam tanto de ser objeto de idolatria, foi quem mais lutou contra isso, o que é inclusive o próximo capítulo do vídeo. Nossa Senhora,
Eu literalmente já vi comentários aqui no meu canal de gente falando que Nossa Senhora não existe, porque não tá na Bíblia. O que, sinceramente, é loucura, para não usar outra palavra. E o motivo é bem simples, é questão de lógica, por duas razões. A primeira é que sim, Nossa Senhora e suas aparições estão sim presentes na Bíblia. E a segunda é simplesmente porque as aparições de Nossa Senhora se dão depois dos acontecimentos bíblicos, depois da crucificação, depois do Atos dos Apóstolos e da profecia de João sobre o Apocalipse. Mas calma, que eu vou te explicar. Da forma que eu falei pode ter parecido um pouco contraditório, mas existe uma passagem na Bíblia que não só confirma as aparições, mas mostra quando vai ser a próxima aparição de Maria, que inclusive é a última. Para contextualizar, ao longo da história, Nossa Senhora, a mãe de Jesus, teve diversas aparições em diferentes lugares do mundo. A mesma mulher aparecendo para pessoas diferentes, em lugares diferentes do mundo e em épocas diferentes. O que aí por si só já é um milagre, já é algo divino, sendo que a primeira de todas foi a aparição de Nossa Senhora do Pilar de Zaragoza, na Espanha, no ano de 40 depois de Cristo, onde ela apareceu para o apóstolo Santiago, Tiago o Maior, um dos 12 discípulos, nas margens do rio Ebro, e daí por diante tiveram várias outras, como Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, 1916, Nossa Senhora Aparecida, aqui no Brasil, em São Paulo, 1717, Nossa Senhora de Lourdes, na França, em 1858, Nossa Senhora de Guadalupe, no México, em 1531, Nossa Senhora de Donglu, na China, em 1900, sendo que a aparição mais recente, até agora, é a aparição de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, no dia 13 de outubro de 1917, onde ocorreu o chamado O Milagre do Sol, que o JJ fez um vídeo excelente sobre, falando apenas desse milagre, que inclusive eu recomendo muito vocês verem. E a razão pela qual Nossa Senhora não está presente na Bíblia é simplesmente pelas aparições dela terem se dado depois dos acontecimentos descritos na Bíblia. Então falar que Nossa Senhora não existe porque não está na Bíblia é praticamente um negacionismo, sendo que a própria ciência já confirmou as aparições e os milagres, como o quadro de Nossa Senhora de Guadalupe, que a ciência não consegue nem explicar como o quadro foi feito, e nem consegue replicar o quadro da mesma maneira que ele foi feito. Isso tudo levando em conta que é uma pintura de 1531. Então falar que Nossa Senhora não existe porque não está na Bíblia, além de ser um negacionismo, é farisaísmo puro. É a mesma mentalidade dos fariseus do Novo Testamento, que não acreditavam em Jesus e achavam que Deus parou no Antigo Testamento e ficou por ali mesmo, sendo que até hoje, no século 21, mesmo com o mundo corrompido pelo mal, ainda acontecem milagres e Deus ainda trabalha. Mas tá, eu te falei que tinha uma passagem da Bíblia que não só confirmava as aparições de Nossa Senhora, mas dizia quando que seria a última aparição. E qual passagem que é essa? Bom, ela está descrita em Apocalipse 12, onde fala sobre a mulher vestida do sol, o que não tem como se referir a outra figura, a não ser Nossa Senhora, a Virgem Maria. Apocalipse capítulo 12, versículo 1 ao 18. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre a cabeça 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz a um filho, um homem, que governará todas as nações. Com um cetro de ferro, seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1270 dias. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acuse diante de nosso Deus, dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Portanto, celebrem, ó céus, e os que nele habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês e ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão viu que havia sido lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera a luz ao menino. Foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar de sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la como uma correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e a engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante de sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus.
Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Essa passagem mostra basicamente a última aparição da Nossa Senhora e como ela vai ser. Mostra o duelo entre Maria e a serpente nos últimos dias, o que evidencia e deixa bem claro que o demônio odeia Maria, o demônio odeia a Mãe de Deus, e por isso Maria é tão odiada e atacada. Todo mundo que odeia Maria, todo mundo que ataca Maria, como alguns evangélicos, por exemplo, eu sinto muito em lhe informar, mas isso é influência de demônios, e isso que eu vou dizer vai tocar na ferida de muita gente, vai incomodar muito. Mas se você ataca Maria e não gosta dela, odeia ela, você não tá com o espírito de Deus. Na verdade, você está com o espírito maligno. Você faz a vontade do diabo, achando que está fazendo a vontade de Deus. E isso é farisaísmo puro. O demônio, por odiar tanto Maria, acaba influenciando e manipulando outras pessoas a odiarem Maria e a atacarem. E é por isso que vemos tantas pessoas alienadas, falando que nem mesmo sabem e atirando paus e pedras na Mãe de Deus, a troco de nada, sem nem mesmo saberem o que estão fazendo ou o porquê estão fazendo. E isso tudo é demoníaco. Incomode quem tiver que incomodar, mas quem faz isso não é cristão de verdade. Você é um falso cristão. Como pode alguém odiar e profanar a mãe do próprio Salvador? Como pode alguém rejeitar e desprezar a mãe, aquela que deu à luz, criou e cuidou do homem, que por amor morreu em uma cruz por pessoas ingratas, só para perdoá-las pelos pecados, e as mesmas pessoas atacarem a própria mãe do seu Salvador? Retribuir o bem com o mal é simplesmente a coisa mais demoníaca que existe, mas é isso que alguns de vocês fazem, e essa é a verdade que vai incomodar muita gente, e vai me fazer ser odiado por muitas pessoas, mas sinceramente, eu não tô nem aí. A verdade precisa ser dita, mesmo que me custe tudo. Provérbios capítulo 17, versículo 13. Quem paga o bem com o mal, jamais deixará de ter mal no seu lar. Bom, amados irmãos e irmãs, é assim que eu concluo e encerro o vídeo de hoje. Eu espero ter conseguido esclarecer e explicar tudo. Eu basicamente respondi detalhadamente cada ataque que as pessoas gostam de fazer ao catolicismo, e que tudo que falam por aí não é só uma mentira, mas um engano sendo semeado e cultivado, e que o catolicismo não é nada disso que pensam que é por aí, e que na verdade o fato dele ser tão odiado é simplesmente para as pessoas não conhecerem o catolicismo de fato, não conhecerem ele de verdade, e por serem influenciados por outras pessoas, por alguns líderes religiosos a odiarem o catolicismo, criando uma forma de alienação com crentes alienados. E no final, tudo isso tira o foco principal de tudo, que é Deus e os ensinamentos dele. No final, as pessoas só se esquecem que a cabeça de tudo é Deus e que ele que é o centro. Mas fazer o que, né? Os cristãos modernos preferem perder tempo atacando uns aos outros. E isso é minha resposta pra isso tudo. Eu sei que tudo isso que eu estou falando aqui vai me tornar odiado por muitos e vai colocar um alvo nas minhas costas. E sempre tem, faz parte. Prova disso é nos próprios comentários do vídeo, o que sinceramente só vai confirmar tudo o que eu falei aqui. Mas é aquela coisa, né? No final, Deus vê o coração e a intenção de cada um. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Bom, é isso. Obrigado por assistir até aqui. Fiquem com Deus, um abraço e eu espero ver vocês lá no céu. Falou!